Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast First Things First, Empresas Infinitas, a Era Digital. Nessa segunda temporada, iremos falar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e aqui vamos aprofundar no poder das plataformas, no mindset digital, na importância de se ter o cliente no centro das decisões. Vamos falar do impacto dos dados na tomada de decisão e resultados, e muito mais. Tudo isto com a presença de convidados cheios de histórias para contar. O tema deste episódio é o poder das plataformas. E hoje teremos como convidado o Rodolfo Chung. Ele comanda o Zé Delivery e demais Ventures Direct to Customer da Ambev. Rodolfo traz para o Brasil uma experiência de mais de 15 anos adquirida em uma carreira fora do país. Ele fez MBA na Harvard Business School, viveu mais de 10 anos contribuindo na transformação do varejo e tech em Xangai e também morou em Melbourne, investindo em empresas disruptivas na Ásia-Pacífico. Rodolfo, é um enorme prazer te ter aqui. A gente quer ouvir um pouco mais sobre você, sua trajetória, suas histórias, seus momentos marcantes. Como que tudo isso se conecta ao tema desse episódio? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, estou super feliz de poder estar aqui com vocês. Da minha história, eu queria contar da parte pessoal, né? Eu sou nascido em São Paulo, sou do brasileiro, né? Mas os meus pais são imigrantes, né? Então, o meu pai nasceu em Xangai, cresceu em Hong Kong. A minha mãe nasceu em Hong Kong, cresceu em Xangai. E eu conto essa história porque essa mentalidade, esse jeito de ser do imigrante, eu acho que eu sinto, sabe, que me ajudou, que me moldou um pouquinho, né? E o que o imigrante tem de especial, assim, foi feita uma pesquisa de genética, de quais são os genes, né? E acharam uma correlação muito grande. Não acharam entre nenhum povo, nenhuma etnia, mas acharam que imigrantes têm um gene ligado à propensão ao risco muito maior do que outras pessoas. E eu acho que faz sentido, né, intuitivamente. Então, assim, eu peguei muito disso do meu pai, porque meu pai realmente, meu pai e minha mãe, né, meu pai, ele tem uma história assim de que ele saiu, talvez, escapando do comunismo, em 1964, né, e ele saiu da China de navio, né, demorou 2 meses para chegar em Santos, parando de porto em porto, pingando em cada país da África, até chegar em Santos, sem falar português, sem muito dinheiro, sabe, para começar uma vida nova, aos 23 anos, né? E ele trabalhou, e aí demorou 1 ano para ele juntar dinheiro, e aí ele conseguiu trazer a minha mãe, que eles eram noivos, ela trouxe minha mãe de avião, né? Então tem toda essa história, assim, de como começar uma vida do zero, com todos os desafios, e a minha vida, obviamente, ela é muito fácil, tá? Eu tenho plena consciência de quão privilegiado foi toda a minha história, comparando com essas, né? Então, o meu pai sempre conseguiu me colocar em escolas particulares e até, né, eventualmente, pagou os meus estudos, né, quando eu fui para fazer meu MBA em Harvard, né? E é uma história muito bacana, porque eu, depois de Harvard, eu escolhi voltar para a China. Então, é uma história muito de full circle, sabe? Imagina assim, o orgulho do meu pai, quando eu paguei a passagem para ele vir me visitar em Xangai, e, assim, sabe, a transformação que a China passou durante essa menos de uma geração, né? Então, voltando um pouquinho da minha história, eu sempre fui um pouquinho mais, assim, contra todos os estereótipos de um asiático, né? Nunca fui muito bom de matemática, pegava recuperação no colégio e tudo mais. Acho que eu sempre fui um pouquinho mais do lado direito do cérebro, né? Um pouquinho mais, gostava um pouquinho mais desorganizado e tal. E eu gostava muito de humanas. E eu descobri que o que eu gostava mesmo era de gente, né? Eu tenho uma afeição sobre, sei lá, jornalismo, história, humanas, psicologia e tal, mas aí o que eu vim descobrindo que eu queria fazer era publicidade e propaganda, né? Aí alguém me falou que não faça isso, não, porque você vai ficar esperando na sala de espera dos escritórios. Faz diferente, vira gerente de produto, que daí você faz os outros esperarem por você, né? Aí você então tá bom, então eu vou fazer administração de empresas, né? Vou tentar uma carreira em marketing, né? E tive erros na minha carreira profissional, né? O primeiro erro foi que eu peguei um estágio numa empresa farmacêutica, Roche, que é a melhor, uma maravilhosa, assim, né? Uma empresa cheia de recursos, né?
Mas é horroroso se você gosta de marketing, né? Porque remédio, assim, você não pode nem fazer propaganda na TV, então, assim, que erro, né? Fui pelo salário, eu acho, provavelmente, na época, né? E aí eu tive uma decisão corajosa, que eu tive aquela história que muitos de vocês devem ter, que eu segui o coração e fui pegar um outro emprego pela metade do salário, mas eu sabia que era o certo para minha carreira, né? E sem muita propriedade, se eu gosto de marketing, eu fui na maior anunciante da época no Brasil, né? Que era a Ambev. E eu entrei na Ambev em 2002, como trainee da Ambev, né? Então, lá se vão, em janeiro, agora eu completo 20 anos de uma única empresa, né? Tirando a Rocha, que eu trabalhei um pouquinho, quase que uma única empresa na minha vida, né? É uma história meio estranha, porque apesar de ter uma empresa só, eu mal me reconheço como uma pessoa da Ambev, porque eu acabei passando só 3 anos no Brasil e eu acabei passando mais de 15 anos, né? Vivendo fora e como expatriado. Então, é uma história um pouquinho diferente que eu só passei os primeiros 3 anos no Brasil, né? Ralei, penei, aí consegui virar gerente de produto da Ambev, né? Porque ela não era uma coisa fácil para uma pessoa jovem e tal. E era a coisa mais sexy do mundo, né? Eu virei gerente de Guaraná Antártica, né? Porque a gente assinou com a CBF pela primeira vez, aí eu cuidava da plataforma de futebol e tal. Tudo para eu descobrir que não era o que eu queria da vida, né? Então, aí tem essa história que você vai mudando, você vai aprendendo sobre você, né? E aí eu acabei indo para fazer um MBA, que foi maravilhoso, que abriu minha cabeça, depois eu posso falar mais um pouquinho, né? Eu fiz HBS classe de 2007, e de lá, aí sim, aí me apresentaram uma coisa que mudou minha vida, né? Tentei pegar o melhor emprego que eu podia nos Estados Unidos, no Brasil, e aí eu fui, quer saber, soltei, vou para a aventura, vou para a China. Porque agora todo mundo só fala de China, 2007, né? Só se fala de China, é a próxima grande história, então eu vou lá, vou descobrir como é que é essa coisa, né? Vou lá para ficar 1, 2 anos, né? 3, 4, 5, fiquei 10. Né? Fiquei 10 anos na China. Incrível. Pois é, eu conto que eu cheguei lá solteiro com as malas que cabiam no avião, né? E eu saí de lá casado, com 2 filhas, com um cachorro, com um container de 40 pés, assim, mudou a minha vida, né? E profissionalmente, eu cheguei lá, não existia smartphone ainda em 2007, né? E eu saí de lá em 2017 com a China como uma líder da transformação digital no mundo, todas as inovações as mais interessantes vindas de lá, né? Então, assim, foi uma década absolutamente mind-blowing, assim, né? E eu aprendi muito sobre revolução digital e aprendi muito sobre consumidor. Porque as pessoas sempre pensam na China como a fábrica do mundo, né? Que já foi e tal. Mas, na verdade, a China também é o maior mercado consumidor do mundo. E é um prato cheio para quem trabalha em consumer goods, para quem gosta de gente, quem gosta de entender a psicologia humana, né? Então, foi um pouco disso. E foi uma história, assim, muito bacana pela AB InBev, que a gente tem muito orgulho. Porque quando a gente chegou lá, éramos, acho que 4 cervejarias, a gente lá eram 38 cervejarias, né? Em que a gente vende mais Budweiser na China do que nos Estados Unidos. E é uma história que sempre foi construída por brasileiros, né? Então, sabe aquela história de brasileiro vencendo no mundo e tal? A gente sempre pensa na China, né? A gente source em coisas da China. E se o Brasil conseguisse vencer no mercado consumidor chinês, né? Então, sempre foram gerações de brasileiros, eu acabei ficando, né, mais tempo, mas que tem uma história muito bacana, de muito aprendizado. E eu carrego muito de mim dessa história da China, porque a China, ela, de certa forma, é um povo que, apesar da hierarquia, apesar, né, da disciplina, é um povo extremamente empreendedor, né? Isso vem desde a história, sabe, da grande fome, onde tem uma coisa de que, né, você pensa no comunismo, mas na verdade é quase que um capitalismo selvagem, porque esse é o país mais capitalista do mundo, porque lá é cada um por si. E se você não vencer, se você não se virar, azar. Não tem rede de proteção, não tem aposentadoria, não tem INSS. Então, assim, na China, ou você se vira nos 30, ou azar, né? Então, eles têm uma vontade, um faz acontecer que é impressionante, assim, como eles têm essa mentalidade de que tudo é possível, tudo faz acontecer, não tem dar seu jeito, dar seus pulos, né? Tem muito disso, sim, do jeito de ser da China, que pelo menos tem muita coisa errada na China, mas essa é uma parte que eu queria trazer para mim, que eu absorvi muito, essa coisa de é possível, né? E é possível, muitas vezes, mal feito, né? É copiado, é errado, quebra, tal, mas faz. Depois, com o tempo, você aperfeiçoa. E o que é isso? Isso não é o MVP que a gente fala?
né, das empresas de tecnologia. Exatamente. Faz, meu amigo, dá um jeito, faz, começa por algum lugar, depois você aperfeiçoa. Então, hoje, né, vocês já sabem, né, a quanto que... Gera rapidez, né, Rodolfo? Gera rapidez de entrega. E hoje a gente sabe que a China já não vai mais ser sinônimo de pouca qualidade. Hoje a gente já sabe que, muito pelo contrário, né? Mas é um processo, né? Então essa é uma coisa que, assim, eu absorvi muito, esse jeito de pensar, esse jeito de agir, né, da cultura chinesa. Mas depois da China, em 2016, 2017, eu tive uma outra oportunidade que eu fui expatriado para a Austrália. E eu morei 4 anos em Melbourne. A gente cuidava, a partir de Melbourne, a gente cuidava da Ásia-Pacífico Sul, que é uma região maluca, porque ela ia da Índia, passava pelo Camboja, Vietnã, e terminava na Austrália e na Nova Zelândia. Olha-se o contraste, né, e as diferenças de mercado. Então, foi muito rico para eu realmente aprender sobre todas as culturas e diversidades de uns países pobres, de países em desenvolvimento e países, né, do ápice de uma sociedade já evoluída e desenvolvida, né? E na Austrália, eu tive várias lições também na Austrália, coisas que me moldam o profissional, né, e o estilo de liderança que eu tenho hoje. Eu acho que o mais importante é que a gente aprende a não tomar decisões sozinhos. Na Austrália, se o chefe mandar fazer, é a principal razão para ninguém fazer nada. Então, você tem que ser tudo por consenso. Porque todo mundo na Austrália é muito bem educado. Todo mundo tem um nível muito parecido. É uma sociedade muito horizontal, né, em que o CEO não tem esse poder de assim, não tem nenhum dos status, sabe? O CEO eu trabalhava na Carlton United Breweries, que era a maior cervejaria, a construção Bev da Austrália, né? Ela era líder de mercado absoluta. Mas o CEO ia de ônibus para o trabalho, lavava o próprio prato, cortava a própria grama, porque é uma sociedade muito horizontalizada, né? Então, as decisões eram sempre tomadas, você tinha que ouvir todo mundo, tinha que ser em consenso, tinha que ser discutido, tinha que envolver o time. Se o chefe mandar fazer, não vai acontecer, né? Se não der as razões de porquê, se não tiver um bom alinhamento por trás. Então, essa parte é quase que o oposto da China, né, onde tem uma hierarquia, né? E eu tento pegar o melhor desses dois mundos e talvez, né, ser um profissional diferente e completo. Esse é um pouquinho do background que eu tenho, né? E eu cheguei a só no começo do ano, na virada desse ano, agora no meio da pandemia, que eu voltei para o Brasil depois de 15 anos morando fora, e tem sido uma delícia e um desafio morar e trabalhar e liderar uma revolução, dentro da revolução digital, liderar uma empresa aqui no Brasil. Muito bacana. Você falou sobre a cultura empreendedora da China, né, um berço de tecnologia e, ao mesmo tempo, o ambiente perfeito, né, para quem quer lidar com complexidade de consumo, né? Muita gente, sobre tomar decisões junto com o time, né? Uma cabeça já que você trouxe da sua experiência da Austrália, é fácil perceber a adaptabilidade, né? Eu acho que se isso é um skill muito importante no mundo de hoje, você prova que domina, né, essa adaptabilidade da China para a Austrália e agora Brasil. E aí, Rodolfo, você vive no Zé, né? No Zé, o dia a dia de uma empresa baseada na economia de plataforma, né? Então, essa conexão do produtor, revendedor, né, consumidor e a logística disso tudo. Primeiro, né, antes da gente mergulhar no tema, qualifica esse conceito de plataforma para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente aqui, e como que isso acontece na prática? Olha, o mais importante sobre plataforma é que realmente é uma revolução, né? E se você for olhar realmente as empresas que estão mudando o mundo, as que têm a maior capitalização na bolsa, você vai encontrar que todas elas são plataformas. Então, é um assunto realmente para a gente assim, se apaixonar, mergulhar, porque talvez daqui 30, 40, 50, 100 anos, as pessoas vão lembrar dessa época como uma época que começou a ter esse novo formato de organização. Então, realmente, a gente tem o privilégio, né, de estar vivenciando essa revolução. Não é que todas as empresas vão ser plataforma, mas realmente é um modelo que tem se provado muito vencedor e capaz de gerar muito valor, né? Para mim, plataforma, você tem muitas definições técnicas, né? Se eu puder até dar uma sugestão de leitura,
o nosso livro, assim, de que a gente está vivendo muito essa parte da plataforma. E a gente não só dentro do Zé tem se inspirado muito com outras referências, outras plataformas, mas a gente tem explicado muito para a nossa empresa-mãe, que é a Ambev, né? E lá todos os diretores já leram esse livro. É o livro de cabeceira da gente, que é o Platform Revolution, do Geoffrey Parker e Marshall Van Allenstein. É muito importante, assim, você entender o contexto do que está acontecendo, se é para você, né? Ou como se beneficiar, talvez não seja para você, mas como se beneficiar disso, né? A Ambev é a empresa mais insuspeita de estar entrando no mundo das plataformas, que é uma empresa que fabricava cerveja, fabrica bebidas, né? E o tema da convenção realmente é como a gente vai transformar a empresa que era fabricante de bebidas para uma empresa de plataforma. E tudo que muda junto disso, como a empresa inteira se transforma, as pessoas, a estratégia, o horizonte de investimento, o perfil dos investidores, como tudo transforma-se nisso. Mas a Ambev não é um exemplo, não, assim, só, né? Existem muitos e muitos exemplos de produtores de máquinas agrícolas, como a John Deere, até bancos, até na parte de medicina, como muitas delas têm uma oportunidade, né, ou de liderar esse movimento, ou de se associar e se beneficiar disso, ou de a opção de ignorar esse movimento. E eu acho que é isso que é uma reflexão que cada indústria, cada segmento tem que se fazer. Plataforma, para mim, é fundamentalmente, né, alguns elementos. Uma que ela é asset-like, que a gente chama, né? Ela não tem ativos fixos. Você tem que ser muito ágil, não faz sentido você estar conectando. Você é só uma ponte, você conecta. Você não precisa produzir coisas, você não precisa ter ativos físicos, né? Essa é uma coisa muito importante. Uma característica que é quase sempre presente nas plataformas é o poder de rede, né? A parte o network effect que a gente fala, né? É o poder da escala, é de você entender que existe o espaço das superplataformas, existe o espaço das plataformas de nicho, de uma necessidade específica, mas quase todas elas se beneficiam do volume da escala, né? Isso geralmente é muito importante para você conseguir se colocar como uma plataforma, né? E assim, refletindo sobre as plataformas que dão certo, que não dão certo, eu acho que ter a cultura de product, né? Product no sentido de product management, né? É fundamental. Foi um dos grandes aprendizados que a gente teve. E o product management para a gente, ele é a função que entende o problema de uma das partes, né? Entende o problema do consumidor ou do cliente, né? E desenvolve um modelo de negócios que é sustentável. Então, as pessoas às vezes acham que o product management é muito ligado a tech apenas, né? Quando na verdade ele é muito, muito, muito ligado a business. É uma pessoa que entende absolutamente os economics de um business model, né? E que ele vai achar uma solução para, ao endereçar um problema de um ator, né? Do consumidor, do cliente, ele vai colocar um modelo de negócios que para em pé, né? Que paga, que tem futuro, né? Então, você, com essa mentalidade de desenvolvimento de produto, né, você talvez vai identificar algumas oportunidades, algumas dores, alguns problemas e vai eventualmente construir uma plataforma para resolver isso, né? Olhando o que tem de soluções no contexto, no mercado, ao invés de ir conectando e juntando e fazendo a ponte, adaptando e pivotando elas, ao invés de você construir tudo do começo. Então, é muito mais você pegar a força de atores que já existem, né? Como nas artes marciais, em que você não usa a sua própria força, né? No Hapkido, no Aikido, você usa a força de atores que já existem e só redirecionam essa força, né? Perfeito. Então, eu acho que a plataforma é um pouco isso, é reconhecer os atores que estão ao seu redor, utilizar a força que eles já têm, redirecionar ela e conectar as partes envolvidas. Excelente! Eu ia te perguntar as vantagens de um negócio baseado nesse modelo. Bom, acho que a grande vantagem você citou, né? De aproveitar as forças. Você acabou de falar, né? Eu tenho atores que já são potentes, né? E o que eu vou fazer é conectá-los, né? Utilizar essa potência e direcionar essa potência. Tem outros pontos, Rodolfo, que você acha interessante falar sobre a vantagem desse negócio?
Com certeza são as consequências de ele ser pouco capital intensivo em relação a você ter ativos fixos, né? Então, isso traz uma flexibilidade, uma agilidade muito grande. Você não precisa acertar de primeira, porque você não está comprometendo o seu capital com o maquinário depois que você não consegue desfazer, né? É tudo muito intangível, muito digital. Então, você pode fazer, errar, mudar, fazer de novo, até dar certo, né? A história do Zé Delivery, algumas pessoas vão associar, sim, o Zé Delivery, né? Que foi criado na pandemia, né? Na verdade, o Zé Delivery foi criado há 6 anos atrás, mais de 6 anos atrás. E o Zé Delivery, antes de tudo, é uma história de resiliência, em que a gente acertou e errou mais, e teve que pivotar, aí quase fechou 2 vezes, foi o pedido para encerrar as atividades, mas a gente mudou o modelo, insistiu e mudou, e durante 4 anos a gente foi nessa de apertar. Se tivesse sido capital intensivo, a gente nunca teria tomado os riscos que a gente tomou, nunca tinha gerado os protótipos que a gente fez, né? E não teria provavelmente sucedido nessa jornada. Então, é muito importante que você sempre você use essa capacidade de você não ser capital intensivo em relação a ativos, para você testar, aprender, pivotar e aprender na prática muito, né? Excelente. E, Rodolfo, em relação aos negócios mais tradicionais, né? Bom, a própria Ambev, como você falou, uma indústria, ela é um bom exemplo. Mas tem outros mercados, segmentos que te chamam a atenção nessa direção, que você apostaria nessa disrupção para o futuro? Eu acho que muitos, né? Realmente é infinito, é difícil você dizer que nesse mercado absolutamente não se aplica, né? Tendo uma multiplicidade de fornecedores, uma multiplicidade de clientes, de demanda, muitas vezes se aplica, né? Seja em serviços, seja em produtos físicos, seja em B2B, seja em B2C, né? Ou, muitas vezes, você pulando os intermediários, né? Que não é o caso do Zé Delivery, depois eu posso contar mais como a gente, na verdade, conecta, né, os pontos de venda já existentes, os bares e restaurantes ao consumidor. Mas eu acho que, no mínimo, é válida uma reflexão para cada uma dessas indústrias de como que isso pode ser feito, né? Serviços talvez seja muito grande, né? Realmente, medicina, serviços fintech, né? Todos eles, você tem uma vertente grande de plataforma ganhando espaço, se não já virando o meio dominante. E você falou de um modelo de negócio com baixo investimento em ativos, de erros, acertos, muito voltado, obviamente, à tecnologia que conecta e ajuda a modelar, né, essas forças. E aí me vem à mente o tal mindset digital, né? A gente tem falado muito que as organizações, as pessoas precisam desenvolver esse mindset digital para poder pensar em negócios de forma diferente. E aí eu queria ouvir de você, como é que você qualifica isto, né? O que é esse mindset digital e quais as competências estão conectadas a esse mindset? Essa pergunta é ótima, porque realmente o digital mindset driven é realmente um jeito novo de pensar, realmente, tá? Assim, tem estudos que falam de todos os estágios que tiveram no passado, né? Tem vários modelos que falam sobre isso, e vários modelos dizem que hoje a gente está entrando num modelo novo, num jeito novo de pensar. As palavras que me vêm à cabeça primeiro, quando a gente fala de digital mindset, né? Uma primeira coisa que, assim, eu não ia começar se não fosse por data, né? Por dados, né? É muito importante em que a gente realmente seja, a gente fala data-driven, né? Que você realmente tome decisões baseadas em informações. Tem que ter um balanço, né? Porque isso pode levar a um excesso, assim, de burocracia. Eu nunca defendo que as coisas não tenham a parte intangível, sabe, a parte intuitiva, que eu acho que é super importante para dar agilidade, para você destilar e interpretar os dados. Mas que ter a base e de você ser uma data-driven organization que segue um método, isso é muito importante. É um qualificante desse jeito novo das novas empresas, né? Outras palavras que vêm na cabeça é que nessa parte de digital, piloto, MVP, prototipar, é tudo muito importante, né? No exemplo do Zé,
a gente nunca lança um novo produto nacionalmente, a gente testa, né? A gente testa muito, coloca um novo produto, uma nova cerveja, um novo refrigerante, um novo salgadinho, a gente põe e vai testando, vai testando, vai testando, e só os que performam melhor é que a gente lança. Ao ponto, né, de que a gente sabe de vários exemplos que a gente às vezes testa coisas que nem existem, só o conceito. E aí, se uma pessoa clicar, você fala assim, não existe ainda, desculpa, a gente está desenvolvendo. Que é só para ver exatamente qual que tem uma demanda, um desejo maior, né? Atratividade. Uma atratividade maior. Então, assim, tudo que no mindset digital tem que testar muito, mudar muito, aprender muito e tal, e fazer as coisas rápido, né? E não precisar fazer tudo perfeito para daí só testar, né? Tem uma palavra que chama forever beta, né? Que na minha interpretação realmente é que você tem que estar sempre melhorando. O produto nunca está finalizado, nunca está acabado, né? E você nunca precisa começar tudo de novo, lançar um novo produto. Você está sempre evoluindo no seu próprio produto, em uma nova versão, e lança mais uma versão, né? E aí isso vai levar muito ao Agile Work Methodology, né? Em que a gente sempre vai fazendo as melhorias contínuas em ciclos curtos, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que difere muito quando você desenvolve um produto digital de quando você desenvolve um produto físico, né? Em que uma vez que acabou, você põe na forma e sai produzindo, né? Então, eu acho que essas coisas são coisas que ou você já trabalha com tech e você já tem isso ingrained no jeito que você trabalha, ou você pode muito bem tirar várias inspirações desse jeito de pensar e fazer um híbrido né, e fazer uma evolução nesse sentido. Legal. Sobre as competências, né, para mudar, para levar esse mindset para os negócios, né? A gente, principalmente em economias tradicionais, né, onde, como você falou, né, os produtos são testados à exaustão e vão para o mercado perfeito, e mudar essa cabeça. Tem alguma dica aí sobre qual competência deve se desenvolver para fazer isso mais fácil? Talvez, assim, como eu falei que é muito ágil, eu acho que a coordenação dentro da organização passa a ser até mais importante, ou até mais complexa. Lidar com a complexidade tem sido um desafio aqui dentro também, né? Quando você vê, são muitos times autônomos, né, em que você precisa ter o que a gente chama de high autonomy, high accountability, né, high alignment. Então, assim, o que você precisa é cuidar da comunicação, que é para as pessoas saibam o norte. Agora, como vai chegar lá, você nunca pode ser prescritivo. E times autônomos é que vão descobrir qual que é o melhor passo de chegar nessa direção. Isso parece simples e romântico, mas é muito difícil de executar exatamente pelas dificuldades da comunicação fluir, né? Então, a gente sempre trabalha com esses times, a gente trabalha em modelos de ação e gestão, né? Então, assim, o modelo tradicional é o de gestão, que é a hierarquia, que é o organograma, né? Numa empresa tech não existe organograma, né? O que importa mesmo são as tribos, os squads, né? A gente trabalha muito nesse modelo. E coordenar tudo isso sempre é um grande desafio. Então, esse poder da comunicação para coordenar equipes ágeis, ele realmente é o diferencial, é o make or break dessas organizações. Bacana, muito bom. Rodolfo, como será o futuro do trabalho na sua visão? Como que vai se dar a relação entre pessoas e empresas? Como é que você enxerga esse desafio? Olha, Juliana, esse é um tópico fascinante que a gente discute muito. E eu fico muito, assim, receoso de dar a minha opinião, porque eu sei que não é um consenso. Mas não tem consenso, não tem consenso. Não tem consenso, sabe? E a gente discute muito isso com a Ambev tem várias unidades, não é um consenso. Mas eu vou te falar porque a gente acredita muito aqui dentro do Zé, a gente acredita muito em trabalho remoto e reversível. Somos em 650 pessoas e o nosso escritório só cabe em 180 e eu não vou reformar, não vou mudar de escritório, né? Hoje, 2/3 do nosso time é full remoto, né? No mercado tech, isso é possível e, na verdade, isso é necessário, porque ele está muito competitivo por talentos, né? Por mão de obra e por talentos. E se você exige o trabalho físico, você se limita a um pool muito pequeno. Só pode ser pessoas, o Zé, por exemplo, é baseado na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Só pode ser pessoas baseadas em São Paulo, que queiram morar em São Paulo, que queiram ter o custo de vida de São Paulo. E os desenvolvedores e os talentos do Nordeste, do Centro-Oeste, a gente contrata muito
em todos os estados. Tem escolas de tecnologia fantásticas no Paraná, né? E você acaba não acessando esse pool se você ter essa limitação. Então, por necessidade e por crença, a gente realmente apoia o trabalho remoto 100%, né? A gente mantém o nosso escritório, a gente sabe que para algumas funções isso não funciona, a gente sabe que para algumas pessoas isso não funciona, né? Algumas pessoas, então a gente respeita muito o indivíduo e a gente dá a opção de ser remoto ou presencial, caso a pessoa queira, né? O que a gente não fala muito, tem uma palavra que chama híbrido, que é alguns dias da semana no escritório e alguns dias de semana no home office, onde quer que você queira. O híbrido parece uma palavra bonita, mas o híbrido significa inflexível, né? Porque você tem que ir para o escritório 2 ou 3 ou 4 vezes por semana. Você não tem a opção de não ir para o escritório. E a gente acredita no modelo flexível, né? Outra coisa que eu acho que, assim, eu aprendi muito, muito na Austrália, em que eu considero que é uma sociedade, né, mais desenvolvida, né? De certa forma tem um caminho aí de uma evolução um pouco maior. Lá é muito comum a prática de part-time, de não ter dedicação exclusiva. E eu acho que essa é uma tendência muito grande que não chegou no Brasil ainda, mas que eu acho que é uma tendência. Você conseguir conciliar o trabalho em casa, a família, cada pessoa tem sua necessidade diferente, né? E por que não a pessoa se dedicar parcialmente, só 3 vezes por semana, só aos períodos da manhã, quando a criança está na escola, só alguma coisa, né? Tanto a figura masculina quanto a figura feminina, né? Eu acho que essa é uma possibilidade que pode virar tendência, né? E o trabalho part-time talvez seja uma nova modalidade. E a outra coisa que eu acho que as pessoas têm que abrir um pouco a cabeça é que muitas vezes você é muito fixo aqui, é só funcionário CLT, é só funcionário fixo e de carreira. E eu acho que uma organização ela pode ser feita de uma mistura das duas coisas, de ter funcionários realmente 100% dedicados, mas com muito uso de terceirização, de freelancer ou de autônomos, né? A gente vai acabar caminhando cada vez mais para esse formato. Então, eu acho que assim, essa coisa engessada de que ou é funcionário ou não vai ficar cada vez mais opaco, assim, mais blurred, essa linha divisória. Eu concordo com você sobre essa disrupção que traz o remoto, que vai muito além do home office, né? De você poder trabalhar em casa. Vai muito além, né? Ele muda o modelo de trabalho, possibilita, e aí, portanto, muda o modelo de trabalho. A questão da liderança, né, Rodolfo? A forma de liderar, né? Então, se a gente discute ou discutia, né, do chefe que comanda, que tem que estar olhando lá, e que o funcionário, e que o perfil ideal é do líder, que direciona, passa a não ser mais uma escolha, né? Assim, eu vou ser isso, aquilo, como... Não, eu não tenho mais um time que eu aqui sentado nas baias e aquela mensuração pelo esforço, né? A questão do resultado fica muito mais clara, né? Quem gera impacto, quem não gera impacto, né? Perfeita a sua reflexão. Fica muito mais claro. Mas isso é uma discussão que realmente a gente dá vontade da gente falar muito tempo sobre ela, porque ele muda muita coisa, muda a estrutura das organizações de liderança, de poder. Estamos todos aprendendo, né? Realmente não tenho, assim, totalmente a receita de bolo, estamos todos aprendendo nessa jornada. Você falou bastante sobre sua trajetória, nos contou aprendizados, vivências, mas a gente gostaria de saber se houve algum grande aprendizado que marcou a sua trajetória. Se tem algo que você gostaria de compartilhar, porque foi o momento em que você mais aprendeu. Eu pensei numa passagem agora, você falando assim, em que quando eu estava na Austrália, né, eu estava tocando o nosso braço de inovação que se chamava ZX Ventures, né? Então, era um braço que investia em empresas e tecnologias e ideias disruptivas, né? E a gente fez vários investimentos, fizemos várias aquisições, várias parcerias, joint ventures, também fomentamos iniciativas internas também, nem todas eram externas, nem todas eram inorgânicas. Mas foi nesse momento em que eu aprendi a conviver muito com founders, com empreendedores, com pessoas que tiram um negócio do zero, né?
e tem essa coisa de hands-on, e tem essa coisa de sonho, né, e de que constroem, que essas são realmente as pessoas que mudam a empresa. Eu tenho claridade de que o centro de gravidade dessas organizações, elas vão se transferir realmente do escritório central, lá do headquarter, para esse sistema de empresas ao redor, em que as grandes disrupções elas vão vir, as inovações e o futuro vão vir da periferia, dessas empresas satélites que vão navegando, né? Então, assim, eu aprendi muito com os founders, né? E algumas das coisas assim que eles trouxeram muito para a gente foi o poder da cultura, em que a cada aquisição que a gente fez, a gente nunca tocava na cultura da empresa, né? A gente sempre respeitava e a gente nunca fazia, a gente sempre mantinha o founder, todos eles continuavam tocando, a gente só ajudava na parte de recursos, com sinergias, mas a gente sempre contratava o founder, a gente comprava o founder, não a empresa dele, a gente comprava o founder, né? E a gente mantinha ele no nosso quadro, mantinha ele liderando o business e nenhum deles saía, né? Eu aprendi muito com isso, aprendi muito com o estilo de liderança deles, com o poder da cultura, né? Talvez na Austrália, muito antes e muito mais presente do que talvez no Brasil, sempre foi a preocupação com a comunidade, ESG sempre foi uma palavra já muito importante, mesmo há 5, 6 anos atrás, a gente já falava muito sobre essa responsabilidade social, né? Esses, para mim, foram grandes aprendizados que eu tento replicar, apesar da gente ser uma organização que tem um investidor único, que seria a Ambev, a gente tenta sempre replicar esse sentimento de dono nas pessoas, né, e fomentar cada vez mais isso. Para mim, são os grandes aprendizados que eu tive de poder estar convivendo com empreendedores. São figuras fantásticas, realmente. A cultura é o grande diferencial competitivo, né? E empresas da nova economia, mais do que nunca, as pessoas é que fazem a diferença, realmente, né? E você fomentar uma cultura muito forte é extremamente importante. Hoje tem muito dinheiro, né, muito recurso na nova economia. E está muito inflacionado a remuneração dos profissionais de tecnologia. E você achar que você vai reter um funcionário por causa da remuneração é absolutamente irreal. O único jeito de você realmente manter os talentos em casa é a cultura. É eles sentirem uma empresa que eles se identificam, sentirem uma conexão emocional, né, e conseguirem suplementar a parte financeira com essa conexão. Esse é o único jeito. Então, assim, realmente, mais do que nunca, a gente precisa ter uma cultura muito não mediana, muito específica, para você não atrair qualquer talento, mas talentos que se identificam com a cultura, sabe? Perfeito. E aí, Rodolfo, vamos para as nossas perguntas marca registrada, tá? Dos episódios aqui do nosso podcast. Então, a primeira delas, qual que é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder? O problema é que, às vezes, eu penso muito nessa pergunta, mas é que não tem a resposta perfeita, né? Mas, assim, eu penso muito, obviamente, no balanço entre a vida profissional e pessoal e como a gente equilibra as coisas. No meu caso, eu trabalho na Ambev, né, CEO do Zé Delivery, e minha esposa, ela é advogada, head do China Desk do Pinheiro Neto. Então, assim, marido na Ambev, esposa no Pinheiro Neto, não deve dar muito certo nesse negócio, né? Tá dando. Não, tá, mas assim, eu reflito, penso muito, né, e a gente conversa muito sobre isso. E como é que a gente vai cuidar das filhas? Eu tenho 2 meninas de 7 anos, gêmeas, né, que passaram por essas transições de cultura, elas nasceram na China. Eu também tenho gêmeas. É traumatizante, né? Porque é muito, assim, para muitas coisas não é 1 mais 1 é igual a 2, não. Para muitas coisas não é, né? Então, assim, é uma coisa que é absolutamente parte do nosso dia a dia, assim, a gente conseguir ser bem-sucedido. Então, assim, eu estou sempre procurando, pensando, adoro trocar ideias sobre isso, não tenho a resposta perfeita, mas tento muita coisa, né? E a gente procura ser eficiente também na vida pessoal, para a gente ser work hard, mas também aproveitar a vida e estar muito presente na vida das crianças, né? Então, assim, esse exercício de prioridade pessoal mesmo, das coisas que são importantes, das coisas que você não vai fazer, das coisas que você vai fazer bem feito e como você está presente, essas são as coisas que dominam a minha cabeça no dia a dia, né? E achar as respostas para isso, ou se espelhar, ou achar exemplos, é o que me motiva, porque assim não vai dar para deixar os pratos caírem, né? Então, essas são as coisas assim, que realmente são importantes para mim hoje em dia.
Super bacana. Bom, essa daí é um pouco da próxima, né? Que é qual a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou. A sua pergunta está envolvendo essas duas. Tem alguma outra que você queira citar? Tem muitas coisas que a gente também, eu reflito, penso e ainda estou procurando uma resposta. Assim, a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, é o legado que a gente pode fazer, deixar para o mundo, assim, o impacto que a gente pode fazer. Tem uma frase que me marca muito, que a gente não conseguiu deixar o mundo melhor para as nossas crianças, né? Mas então nos resta nos esforçar para deixar crianças melhores para o mundo, né? Então, não sei se eu vou conseguir deixar todo o legado que eu imagino, que eu sonho, que eu almejo na minha existência, na minha geração, mas assim, o que seria esse grande legado que eu poderia deixar para a próxima geração, que eu posso, né, trabalhar com as minhas filhas e tudo mais. E é sempre um legado na sociedade. Qual que é a causa que te impacta mais, né? Qual que é onde você sente que você pode deixar um impacto maior na sociedade, na comunidade. A gente pensa muito sobre isso, né? E a gente tem as nossas paixões, mas essas coisas vão evoluindo, né? E eu só tenho certeza que cada um tem que usar os ativos e as habilidades que você tem de melhor. Então, eu tenho que sempre pensar muito assim, quais são os meus skills que são especiais e como eu posso usar esses skills para causar um máximo de impacto na sociedade, né? Então, essas são as perguntas que ficam te atormentando, ficam te pesquisando, e eu ainda vou achar essa resposta. Claro que vai, é o impacto em escala. Claro. É isso que a gente fala isso muito na First, né, com a nossa ideia de revolucionar, de fato, o aprendizado, né, das pessoas poderem... A gente fala muito de aprendizado, mais do que educação, porque a gente tem o grande propósito de que as pessoas possam aprender e cada uma delas impactar de fato, né? Gerar valor, executar, gerar resultado. Então, esse nosso processo passa muito por essa sua reflexão, né? O impacto de cada um que está conosco aqui pode deixar. Bom, você pode ter certeza que nesse momento você vai ser ouvido por muita gente e vai gerar muito impacto, porque é muito bom te ouvir e muito legal todas as suas reflexões, são muito boas. E para a gente encerrar, qual que é o recado que você gostaria de mandar para quem está nos ouvindo? Tem alguma coisa mais que você gostaria de dizer? Eu estava pensando assim, um pouquinho sobre carreira, né? Eu contei a história da minha carreira e estava refletindo quando ia contando, e ela parece muito serendipiosa, né? Ela parece muito assim que as coisas foram acontecendo ao acaso. Mas, na verdade, assim, eu acho que a gente realmente consegue ser o senhor da nossa carreira e ser o senhor, de realmente direcionar e criar as oportunidades para a gente. Porque eu não parei na China por acaso. Assim, eu conto, aí chegou um convite e tal, mas a verdade é que eu me preparei muito para esse momento, que eu estudei muito, fiz muito networking, conheci muita gente, fiz viagens, até o momento que eu estava em condições de receber um convite desses, de aceitar um convite desses, né, de morar na China, de mudar. Eu ter ido para a Austrália, expatriado na Austrália, você imagina o quão concorrido que era. Deve ter uns 2, 3 expatriados da Ambev na Austrália. Você acha que era o cargo mais concorrido da companhia inteira, né? Não tenho dúvida. E as pessoas sempre falam, mas que sorte, né, que você foi mandado... Sorte não, meu amigo, você não sabe o quanto que eu me preparei para essa oportunidade específica, né? O quanto, de novo, de cafés, de almoços, de networking, de me posicionar, de me preparar, de me entender, de passar outras oportunidades na frente à espera da oportunidade certa, né? Então, antes de eu ser promovido como vice-presidente na Austrália, eu deixei passar umas 3, 4 oportunidades, porque não é essa. E eu fiquei 4 anos na mesma função, esperando a oportunidade certa, né? Então, tem muito, assim, de como você consegue controlar o seu destino, como você consegue se colocar nas posições corretas, no momento correto. E hoje, quando eu reflito, assim, eu sou muito grato, assim, a muito desse drive, assim, dessa vontade de direcionar e de ser senhor do próprio destino. Não sei se faz sentido, Juliana. Faz toda. A minha grande mensagem é: sejam protagonistas, né? Da sua própria vida, né? Absolutamente. Liderem e vão atrás daquilo que te faz feliz e que isso muda, né? Quando a gente olha ou ouve sua trajetória, né? O que me fez feliz em determinado momento era isso, depois é outra coisa, agora... As coisas mudam, as coisas evoluem, com certeza. E isso é excepcional. A gente não precisa ser a mesma coisa o tempo inteiro, né? Absolutamente.
Muito obrigada por estar com a gente. Se você quer acelerar ainda mais o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e em 2 semanas eu estou de volta com mais um episódio do First Things First. Até mais!